Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Se você chegou ao canal vindo do Jogo Falado, muito obrigado. Se você chega para esse vídeo primeiro, eu tenho um canal primário, digamos assim, que fala mais sobre Santos e Seleção Brasileira, que é o Jogo Falado. E esse fala mais sobre futebol internacional, futebol europeu, seleções, sul-americano futuramente também, mas por enquanto mais futebol europeu e de seleções. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Chelsea, mais especificamente sobre a dupla Moisés Caicedo e Enzo Fernandes, que eu acredito que são, tirando o Palmer, que é o cara que faz os gols, né, digamos assim, para mim são os dois jogadores mais importantes desse Chelsea, do Enzo Maresca, nessa primeira temporada, inclusive, do Enzo Maresca, né, que não sei se eu considero boa, mas acho que tem evolução ali. Acho que é um trabalho que é promissor, pelo menos passando, claro, por alguns momentos ali de turbulência, de muitas lesões também, mas de uma montagem de elenco que não é ideal, mesmo pensando no futuro do clube. Acho que juntou muito talento, alguns que nem eram necessariamente jogadores que precisavam, necessariamente também que precisavam evoluir dentro desse contexto, às vezes precisavam jogar em espaços menores ou precisavam ter mais minutagem, enfim. Mas aí já passa além da comissão técnica, né? Sim, os novos donos lá do Chelsea, o Todd Boehly, né? Não sei como é que se fala o nome dele certinho. Mas falando dos dois especificamente, né? O Caicedo chega ao Chelsea vindo do Brighton, né? Lá em agosto de 2023, e o Enzo Fernandes chega em janeiro, né? O Enzo chega logo após a Copa do Mundo, já campeão do mundo, né? Inclusive em 2022. Vindo do Benfica por 121 milhões de euros, ou seja, são 250 milhões de euros gastos nos dois ali. Óbvio que esse valor é exorbitante e é também, como é que eu posso dizer, inflacionado? Eu acho que é também, mas meio que acho que faz parte de toda aquela política da mudança dos donos, aí precisa investir um pouco e aí investe mesmo, os clubes sabendo desse desespero também não pesam, não pensam, né, em não pesar a mão, e pesam mesmo, e a direção vai lá e paga. Pelo menos foi assim nas primeiras temporadas aí, talvez agora até tenha uma diferença, né? Talvez até um pouquinho, dê uma segurada um pouquinho nessa questão do investimento e tudo mais, né? Mas os jogadores que foram contratados naquela época, né, principalmente ali da primeira temporada, foram mais com contratos muito longos, né? O próprio Caicedo e o Enzo têm contratos até 2032, né? Acho que o Caicedo é 31 e o Enzo 32 que eu vi antes, mas enfim, são contratos muito longos para terem luvas e salários diluídos por mais tempo, né, e tudo mais, e burlar um pouquinho ali a questão do fair play financeiro e tal, enfim, vocês já sabem, né? Mas falando ainda desse Chelsea, né, que ontem bateu o Tottenham, inclusive, por 1-0, né, é atualmente o quarto colocado da Premier League, lá com seus 52 pontos, briga por vaga na Champions. A briga por título que chegou até a acontecer em algum momento, acho que ela nunca foi muito real. Acho que de todos aqueles clubes ali em cima, o Forest, por exemplo, também, que briga por Champions e muito bem com seus 57 pontos, mas não tem, nem quando ficou ali em cima, bateu o segundo lugar, não era uma briga real por título efetivamente. O Arsenal, e olhe lá, é que conseguiu chegar nesse nível, né, de ameaçar minimamente também o Liverpool, mas agora também não acho que vai conseguir. São 12 pontos, o Liverpool ontem bateu o Everton, né, e são 12 pontos ali de diferença, faltando 8 rodadas, né, então é muito difícil mesmo imaginar uma disputa pelo título. Mas, como eu dizia, é um time que tem muitos jovens jogadores, um técnico que, querendo ou não, tem toda uma experiência de ter sido auxiliar do Guardiola e tudo mais, né? Mas é a primeira temporada comandando um grande clube e claro, tem uma diferença muito grande entre, não que ele não tenha conhecimento, óbvio, ele faz um trabalho muito bom já no Leicester, né? Antes passou pelo Parma um tempinho e tal, mas como eu falei, num grande clube é a primeira vez. No City ele também chegou a comandar a equipe de base ali, né? Se não me engano, aquela Sub-21 que joga a Premier League Sub-21, mas não é a mesma coisa que você assumir um clube grande e com uma pressão totalmente diferente, porque a paciência um pouquinho da torcida do Chelsea esse ano foi um pouco mais testada, digamos assim,
Porque, claro, você vê todo esse investimento acontecendo, por mais que tenham peças ali que você fala, não, são peças jovens e tudo mais, precisam de tempo para evoluir e tal, o torcedor quer o resultado, né? E até acho que algumas peças ali tinham condições de entregar esse resultado por um tempo. Ontem, só para falar a escalação, ontem a escalação do Chelsea foi contra o Tottenham, né? Foi Robert Sanchez, o Malo Gusto, o Chalobah e o Cohen na zaga, o Cucurella na lateral esquerda. No meio, o Caicedo, o Enzo, o Cole Palmer, o Pedro Neto e o Jadon Sancho, e na frente o Nicolas Jackson. São jovens ali, mas, por exemplo, o Sancho já tem muita experiência de Borussia, de United, o próprio Cole Palmer também já teve essa temporada estourando, né, e vem muito bem. Até tá na fase ruim agora, entre aspas, né, estava sem participar com gols e assistências, ontem deu assistência pro Enzo. O próprio Nicolas Jackson também, que teve uma temporada de evolução ano passado, foi até muito criticado e tal por perder alguns gols, mas ainda é um jovem também que vinha de um outro contexto de futebol espanhol, e essa temporada já se apresentou um pouquinho melhor, apesar das lesões, né, que infelizmente acabou sofrendo. Enfim, então tem ali jogadores já com mais experiência também, mas que ainda precisam de um pouco dessa paciência para ir mais longe. Mas focando nos dois ali, é uma dupla que tem uma dinâmica muito interessante, né? Os dois, tanto o Caicedo quanto o Enzo, foram formados aqui no futebol sul-americano. O Caicedo é equatoriano, o Enzo argentino. O argentino formado pelo River, né? Passagem dali pelo Defensa emprestado. O Caicedo formado pelo Independiente Del Valle, a sua ótima base nesses últimos anos. Passou pelo Brighton, foi emprestado também. O Enzo pelo Benfica e depois para o Chelsea. São jogadores de dinâmicas diferentes, mas que estão no top 5 ou top 2, inclusive. Por exemplo, desarmes, os dois são os melhores do Chelsea. Passes decisivos, o Enzo é o segundo, o Caicedo está no top 7. Passes certos, os dois estão no top 7. Interceptações, o Caicedo é o melhor. Desarmes, o Caicedo é o melhor, o Enzo é o segundo. Enfim, são todas aquelas dinâmicas que a bola passa no meio de campo, jogadas que acabam ali por conta dos dois, e a qualidade para conduzir e progredir com a bola ali, porque o Caicedo normalmente faz essa primeira saída. Já fez uma dupla muito interessante com o Romeu Lavia também, que está machucado, o belga, e o Enzo jogava mais avançado, era praticamente um meia armador, que não é muito a dele também. Ele é esse cara mais de chegada na área, né? É um segundo / terceiro homem de meio de campo que ataca a área. Ontem foi assim, atacou a área, fez um belo gol de cabeça. O Caicedo já não é tanto de chegada, apesar de ter essa qualidade também de avançar, mas não é o cara que você vai ver aparecendo na área. Ontem fez gol, inclusive foi anulado. Não é por isso, inclusive, que eu estou fazendo vídeo dos dois, por terem feito gols ontem, não. É pela qualidade dos dois em aparecer em muitas partes do campo e influenciar dentro do jogo com várias características. E como eu falei, seja com passes, seja com desarmes, seja com a progressão com a bola, essas características ali que fazem o Chelsea andar muitas vezes sem aparecer nos grandes holofotes, digamos assim, né? E até eu vou falar de números só, por exemplo, o Caicedo não perdeu nenhum jogo na Premier League, ele jogou as 30 rodadas na Premier League esse ano, inclusive nem foi reserva, ele foi titular em todas. O Enzo perdeu alguns, né? Dois, mas foi 28 partidas, 24 como titular, 4 saindo do banco, tem 5 gols e 5 assistências, bem participativo. Tem na Conference League, ele também estava com bastante assistência, se não me engano, com 4 assistências em 6 jogos. O Caicedo participa menos desse lado ofensivo, tem 1 gol e 2 assistências, mas enfim, ainda assim, como eu falei, é um jogador de extrema importância. Os dois são, e que eu acho que no final acabam compensando, entre aspas, o investimento feito, porque se você divide aí ao longo dos anos, e os dois têm 24 anos, o Caicedo ainda vai completar 24 anos, o Enzo já completou em janeiro. Se você divide a longo prazo, ainda tem muitos anos de alto nível. E são jogadores que entregam no mais alto nível ou estão pelo menos perto dali. O Enzo é um jogador importantíssimo já na seleção argentina. O Caicedo também na equatoriana, apesar da equatoriana competir um nível um pouquinho menor, né? É óbvio. Mas ainda assim tem uma geração muito boa que, se não tivesse perdido pontos, estava mais alto ainda nas eliminatórias da Conmebol, né? Vale lembrar, começou com 3 pontos a menos por causa do caso do Byron Castilho. Mas, enfim, são jogadores do mais alto nível que vão te entregar isso por muito tempo. Então, claro, você olha, 250 milhões de euros nos dois juntos, né? Não em cada um. 131, 120 no outro. Mas, no final, foi um pouco do contexto da Premier League inflacionada, do Chelsea com novos donos querendo gastar, querendo pressionar a torcida.
mas que pelo menos você gastou com jogadores que te entregam. O pior é quando gasta tudo isso e o cara não rende. E os dois sim rendem, são importantíssimos dentro do time do Maresca e considero até os dois principais, tirando o Palmer por ser mais decisivo, né? O cara que faz os gols, dá as assistências, enfim. Mas os dois no funcionamento do time no geral são importantíssimos. O que você acha disso? Até a próxima, pessoal. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!